nosso Deus, Ele nos treina para lutar, me treina para lutar, me mostra onde devo sempre andar. Glórias ao nome. Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Bom dia, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso Que Palavra, programa de perguntas e respostas. Nós temos aqui os nossos queridos pastores, pastora Mauri, pastor Juliano. Paz, queridos. Deus derrame graça, bênção sobre você, sobre tua casa, mais e mais em nome de Jesus. E vamos juntos. Amém. Bom dia para você que está em casa, você que ficou do culto, você que está chegando agora. Né? Eu tenho recebido muitas notícias boas do Que Palavra. Tem se tornado assim um programa da família, né? Eu sei de casas que a turma fica discutindo em casa depois das respostas. Eu sei de pessoas que às vezes não vêm à igreja, mas que ficam curiosas, né, com este programa, o Que Palavra, e por isso tem também ficado e assistido aos cultos. Então tem sido um grande movimento. É isso aí, ore por nós e vamos junto aí respondendo as perguntas, que hoje o tema é chapa quente, né, pastor Léo? Chapa quente. Nós estamos trabalhando, queridos, ao longo dos últimos 4 domingos, os 5 pontos do calvinismo. Então nós já falamos da expiação limitada, já falamos de graça irresistível, perseverança dos santos, e hoje chegou a vez da depravação total. Então, sem mais delongas, vamos lá. Pastores, uma frase bem conhecida, na verdade 2. O homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, ou o homem nasce mal e a sociedade que o torna bom. Dentre os estudiosos que levantaram tal questão estão Rousseau e Hobbes, ambos defendendo uma perspectiva distinta. De grosso modo, Rousseau defende que os homens nascem bons, mas em contato com a sociedade que é má, tornam-se igualmente maus. Por outro lado, Hobbes defendeu que o homem nasce mal, com instintos de sobrevivência, e que devido a tais instintos é capaz de fazer qualquer coisa. Para Hobbes, a sociedade tem o papel de educá-lo, de humanizá-lo, de torná-lo sociável. Afinal, qual é a nossa natureza? Muito bom um apanhado filosófico aí, né? Deixa eu ampliar um pouco essa massa para poder piorar ainda a pergunta, né? Você tem, na sequência, John Locke. John Locke vai criar a frase que o homem é uma tábula rasa, né? Então, o homem é uma lousa em branco, e aí o que vai ser escrito na vida dele é que vai formar a sua identidade, né? Tanto Rousseau como Hobbes, que você citou, todas essas são releituras de formulações filosóficas anteriores da própria filosofia grega, né? E até anterior à filosofia grega, né? Então você tem, por exemplo, na Bíblia, o apóstolo Paulo combatendo os epicureus, os estoicos. Você tem o gnosticismo, que é uma grande ameaça para a fé cristã no começo do cristianismo, e todas estas filosofias que formataram heresias, elas questionam a natureza do homem. Por exemplo, os epicureus, eles vão dizer que o homem, que quem governa o homem é o acaso. E se o homem é governado pelo acaso, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele para que ele obtenha prazer. Os estoicos, eles vão crer no fatalismo, né? Então, eles não creem em nada que não seja material, e por isso o homem deve aceitar o seu próprio destino, seja o destino qual for, né? E os gnósticos vão acreditar que toda a matéria é má, por isso existe uma guerra, um dualismo entre dois deuses, um Deus bom e um demiurgo, que é um Deus mau, que cria todas as coisas. Então, o Deus que cria o mundo, na visão gnóstica, é um Deus ruim, e por isso, o papel desse Deus bom é nos libertar dessa matéria ruim,
né? E por isso que eles não creem na encarnação. Eles até creem em Jesus, mas para eles Jesus é um espírito de luz que veio e para nos libertar dessa matéria ruim, né? Na verdade, toda essa filosofia do século XVIII, XIX, toda a filosofia do iluminismo vai gerar essa noção que nós temos hoje de que o homem nasce bom. Isso está na filosofia, isso está também na teologia. Os arminianos creem assim, por exemplo, que são frutos do pelagianismo, do semi-pelagianismo. A Bíblia, por que dá tanta confusão essa doutrina? Porque o apóstolo Paulo é o grande formulador da doutrina da depravação total, né? A sequência é o apóstolo Paulo, Agostinho, e aí depois Calvino, Sino de Dort. Você tem a sequência da compreensão bíblica. Então, para responder de uma forma, depois desse apanhado histórico, para responder de uma forma assim objetiva, o homem é bom, mas ele nasce totalmente depravado. A depravação total não quer dizer que o homem é totalmente mau, mas que ele é espiritualmente incapaz de se salvar sozinho. Então ele precisa de Deus. A doutrina bíblica é clara, tudo que Deus cria é bom. Então o homem é bom, mas espiritualmente incapaz. Por quê? Porque o pecado de Adão e Eva, ele não é um pecado que apenas é federativamente relacionado em nós. Não, nós pecamos juntamente com Adão e Eva, por isso nascemos totalmente depravados. Significa totalmente incapazes de buscar a Deus e de conhecer a Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para conhecê-lo. E a leitura que se tem do ser humano hoje, ela passa por esse filtro do iluminismo e entra para um positivismo até, né? A humanidade começa a ficar muito positivista com a própria humanidade, achando que ela por si só evolui, que ela por si só resolve seus problemas. Nós temos que lembrar que nós tivemos aí o evolucionismo como também fruto desse período, né, de iluminismo, racionalismo. Filho desse momento nasce a teoria da evolução, mas na sequência. E se nós estamos evoluindo, então o ser humano não... O meio pode moldar o ser humano. Se ele receber boa educação, né, vira e mexe nós ouvimos as pessoas falarem assim, a educação é a solução. Pô, se você é marxista, se você é de direita, capitalista, não interessa assim, o posicionamento seu. Se você é sociólogo, se você entende que a sociologia e a antropologia podem resolver os problemas humanos, beleza. Mas isso não é a solução bíblica, isso não é a proposição cristã. A proposição cristã não é que a educação resolve o problema. A proposição cristã é que a conversão resolve o problema. Só a conversão. Por quê? O pressuposto é, o ser humano é totalmente depravado. O que muda a disposição interior do coração humano? A única forma de mudar é conversão. A educação vai ajudar o ser humano, a estrutura social vai ajudar o ser humano, vai, mas você vai ver que o ser humano educado, rico, estava morando numa casa boa, faz coisas horríveis. Que o ser humano pobre, miserável, morando num barracão, morando na rua, faz coisas horríveis. É o mesmo ser humano, com doutorado ou analfabeto. O ser humano faz as mesmas coisas, nas mesmas, ou em condições, vamos dizer assim, completamente antagônicas. Essa disposição interior para o mal é esse espiritualmente corrompido do ser humano. Então, em síntese, para nós cristãos, o ser humano não nasce bom e se corrompe pelo meio. Na verdade, o ser humano nasce em pecado. Ele é fruto de um primeiro ser humano, que é o protótipo, que é Adão, que tornou a todos nós seres humanos caídos, corrompidos, seres humanos condicionados à prática do pecado, à prática do erro, né? Então, nós nascemos, como disse Davi, na iniquidade, no pecado. Nós nascemos e somos, nós temos uma natureza humana
caída. A natureza humana está caída, propensa para o pecado. A disposição mental, a disposição interior do ser humano é para o erro, né? Então, vamos pensar aqui, quando era mais jovem, eu brincava ilustrando assim, volante de Kombi. Lembra, um carro clássico do passado, a Kombi. O volante de Kombi não dava alinhamento. Não sei o que eles erraram na fabricação daquele carro. Você, para dirigir Kombi, tem que dirigir fazendo assim. Porque se você segura o volante no meio, ele vira para o lado. Então, você tem que dirigir fazendo uma compensação. Há muitos anos atrás, eu fui dirigir, a igreja que eu pastoreava lá em BH, ganhou uma Kombi zero. 2012 a Kombi, zero. E eu fui buscar umas doações naquela Kombi. Estava lá com seus 14, 15 mil quilômetros rodados. E eu fiquei assim pensando, vou dirigir uma Kombi que não desvia para o lado pela primeira vez. Peguei a Kombi, miserável. 12 mil quilômetros rodados, 13 mil, sei lá. Você segurava o volante, a bichinha já ia para o lado. É desalinhado por natureza. Ou seja, o ser humano é desalinhado por natureza. Ele naturalmente vai pender para o mal. Isso é que é a total depravação. Não é o meio que corrompe o ser humano. O meio é corrompido porque é composto de seres humanos. E o meio não tem ferramentas para controlar esse mal do ser humano. É isso que é a doutrina da total depravação. As Escrituras asseveram que pela desobediência de um homem, todos os homens foram constituídos pecadores, que em Adão todos morreram. Morreram espiritualmente, perderam a vida e a imagem de Deus. Que pecador decaído, Adão então gerou um filho à sua própria semelhança. Estamos cada vez mais diferentes de Deus? Nós continuamos tão diferentes de Deus o quanto Adão se tornou quando pecou. Adão é criado à imagem e semelhança de Deus, no sentido de que há atributos de Deus comunicados a Adão na hora da criação. A Bíblia diz que Deus soprou, aí a linguagem poética da criação diz que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, né? Isso é uma linguagem poética para descrever o ato criador de Deus. Ou seja, quando Deus criou Adão, Ele tirou de si, a ideia do soprou nas narinas é o ar, o hálito que está aqui dentro de Deus é colocado lá dentro de Adão, ou seja, algo de Deus é posto e a vida que Adão tem vem de Deus. Então, o técnico aqui é que Deus pegou de seus atributos e colocou em Adão, e Adão é a imagem de Deus. Ele pensa, ele tem capacidade de pensar igual a Deus, ele tem capacidade de ser santo igual a Deus, ele tem capacidade de criar como Deus criou, ele tem capacidade, de fazer o bem como Deus fez. Então ele é um ser criado à imagem de Deus e ele é bom. Aqui ele é bom, né? Deus olhou e disse, é bom o que eu criei, valeu a pena criar o homem, é uma criação boa. Mas Deus criou um ser também, aí ali aquele Adão tinha, um livre arbítrio, ele é santo e ele tem poder de escolher continuar santo. Só que sua liberdade ele usa para fazer a escolha equivocada, a escolha errada. Adão então peca. A partir daí, a imagem de Deus em Adão é corrompida. E Adão vai gerar filhos depois da queda. Nós não temos Adão e Eva gerando um filho antes da queda. Eles geram um filho antes da queda. Se eles tivessem gerado um filho antes da queda, esse filho teria nascido não caído, mas poderia cair depois também. Isso não significa que eles continuariam, aquela geração continuaria não caída. Ou seja, os filhos seriam o que Adão é. Cairiam normalmente como Adão caiu. A raça de filhos depois da queda levaria os outros também à queda naturalmente. A partir da queda, a natureza humana é definida. A natureza humana é determinada a partir da queda. Então, o que Adão pode reproduzir? Pequenos Adões, pequenas Evas. O que nós somos? Pequenos Adões, pequenas Evas. Esses dias eu li um texto de um sujeito dizendo assim, eu não tenho nada a ver com o que Adão fez. Então, a culpa de Adão não é minha culpa.
Verdade, a culpa de Adão não é a sua culpa, mas a sua culpa é a sua culpa. E o DNA que você tem recebeu de Adão, ou seja, você fez o que Adão fez. Em dado momento da vida, as pessoas imaginam assim, a criança nasce inocente e peca. Não, você nasce pecador. Esse é o problema. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque herdamos uma natureza pecadora de Adão. Com 2 anos de idade, com 1 ano de idade, nós já pecamos. A criança já sabe manipular, já sabe mentir. A criança já sabe manipular o pai e a mãe. Com 1 ano de idade, lá no berço, ela finge que está tendo uma dor e chora para chamar a atenção do pai. O que é isso? Mentira. O que é isso? Pecado, queda. Então, nós herdamos uma natureza de Adão e somos o que os nossos ancestrais eram. E o primeiro homem pecou, os demais homens nascem condicionados a pecar também, como Adão pecou. Isso é a natureza corrompida, depravada de Adão, comunicada a nós, porque somos filhos de Adão, somos descendência de Adão. A depravação total, um dos 5 pontos do calvinismo, nos diz que todos somos pecadores. Hoje existem alguns pastores e teólogos influentes que não se consideram pecadores, mas sim santos que pecam. Quais serão as implicações práticas dessa distinção entre reconhecer você ser um pecador ou um santo que peca? Essa não é uma heresia nova, né? Essa coisa de você não pecar, né? Você cita aí, pastor Léo, pastores de hoje, mas vale a pena a gente dar uma olhada um pouco na história dos grandes avivamentos e perceber que na terceira onda de avivamento nos Estados Unidos, você tem uma primeira onda, depois você tem uma segunda onda com Jonathan Edwards e George Whitefield e tudo mais, e aí você tem uma terceira onda que vem o nascimento do metodismo e, enfim, de toda essa doutrina arminiana que muitos batistas aderiram, e depois os movimentos pentecostais e tudo mais, né? Nesse movimento, houve uma tendência da pregação dizer que você poderia não pecar mais, né? São os chamados movimentos de santidade, né? Então, os pastores começaram a dizer que o pecado é uma opção, e a partir de então, você, pela prática da repressão do pecado, você iria optando por não pecar, né? Então isso nasce nos Estados Unidos, né? Toda a teologia, ela é criada, tem um ditado, né, que fala assim, toda teologia, ela é criada na Europa, né? Ela vira negócio nos Estados Unidos e ela é consumida no Brasil, né? Então, no movimento brasileiro, você tem as cópias mal feitas das teologias americanas, né? Então, você tem o nascimento do movimento pentecostal no Brasil, né? O movimento pentecostal, na sua raiz, ele é um movimento de busca por Deus, né? Ele reproduz o Pentecostes, do que eles entendem ser o Pentecostes em Atos 2. Tem uma falha exegética ali na base, mas você tem coisas boas no movimento pentecostal, que são movimento de oração, plantação de igrejas, a expansão da igreja, muitas conversões. Mas no meio disso, você tem o nascimento, o renascimento desta doutrina de que o homem não peca aqui no Brasil, tá? Isso vai se fortificar muito com as confissões positivas que vão nascer nos Estados Unidos. Tem um cidadão chamado Kenneth Hagin, ele começa a escrever nos Estados Unidos e a pregar em grandes conferências de cura, né? E ele dizia que o homem não ficava doente. Lembra disso, pastor Amarildo? A doença é um negócio do diabo, né? E a partir da sua fé, você não ficava mais doente, você não pecava mais, né? E esse movimento de confissão positiva, ele vem com tudo para o Brasil, ok? Bom, esse é um pedaço da coisa, né? Então você vê todos esses mega pastores, apóstolos, depois o movimento neopentecostal, confessando positivamente de que o homem tem a possibilidade de não pecar, de não ficar doente. Se ele é pobre, ele é um negócio do diabo. Se dependendo do carro que ele anda, de onde ele mora, ele está enrolado na mão de Satanás, porque esses são os sinais do pecado na vida dele, ok? Por outro lado, você tem os teólogos mais sofisticados que aderiram ao neognosticismo,
a um neodeísmo, né, que eles chamaram de teísmo aberto, né, que também vão dizer o seguinte: esses, né, que são até famosos também no Brasil, não é que eles vão dizer que o homem não peca, para eles o pecado não importa, né? Não que o homem não peca porque ele seja santo, mas porque nada que o homem faça é pecado, né? Então o sujeito ele tem uma prática pecaminosa e pode ser crente? Para estes, pode, porque aquilo nem é pecado, né? Eles são universalistas, então não interessa, o sujeito é adúltero, o sujeito é corrupto, o sujeito tem pecados morais graves, não interessa, Deus é amor, vem para cá, você é aceito, você é querido, porque este Deus que eles pregam lá, né, ele não, quando eu falo lá, eu já aponto para o lugar, o bairro da cidade, onde é que estão pregando. Quando eles pregam lá, eles estão dizendo o seguinte: eles pregam um Deus falso, um Deus fraco, um Deus universalista, um Deus que não está na Bíblia. Então, nos dois âmbitos, tem um erro grave aí, tem um erro grave, né? Por isso que os reformados, não é que eles vão dizer que o homem é um pecador inveterado, não é isso. Nós sempre teremos esta inclinação para o pecado no nosso coração. Quem está assistindo aqui, que me diga que se isso é fato ou não. O pecado é avassalador na vida do crente. O crente precisa lutar contra o pecado o tempo todo. O pecado ele é vencido de uma vez na cruz do Calvário, mas a gente continua pecando. É só você olhar para a história. Quantos cristãos já não erraram na história? Né? Eu vou dizer uma coisa para você. Nem que o mundo fosse todo crente, imagine toda a população do mundo crente, o pecado deixaria de existir. O pecado só vai deixar de existir quando ele for vencido plenamente na consumação de todas as coisas na volta de Cristo. É só no novo céu e na nova terra que nós não pecaremos mais, né? Por isso, mesmo crentes, tem um livro fenomenal do David Simmons, que é O Poder Curador da Alma. Você leu esse livro, pastor Amor? Você lembra dele? O David Simmons, ele ficou famosíssimo com esse livro. Agora você imagina, pastor Léo, 80 anos de idade, famoso, best-seller, vai na frente da igreja e reconhece que há 30 anos tem um caso com a secretária. E ele é disciplinado pela igreja com 80 anos de idade por causa do pecado. Como é que você explica um negócio desse? Como é que você explica os escândalos na igreja? Como é que você explica os pecados que acontecem entre os crentes? Então, o cristianismo não prega a perfeição das pessoas, né? Nós pregamos a redenção em Cristo, né? E todas as vezes que você ouve, por exemplo, um sermão como este de manhã, é uma correção de rota, é o Senhor vindo e alinhando a Kombi. Vem cá, a Kombi é desalinhada, vamos dar um jeito aqui e realinhar isso aqui. A palavra, nós vamos lutar contra isso o resto da nossa vida, né? Quando eu ouvi a palestra de um grande teólogo, já velhinho, né? E a pessoa perguntou na plenária assim: pastor, o senhor com 80 anos, pelo que o senhor ora ainda? Né? Achando que ele estava falando ali com um anjo, que a asa estava debaixo do terno dele. Você sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim: eu oro todo dia para que Deus me livre de eu ser um velho sujo. Eu oro todos os dias para que Deus me livre de ser um velho sujo. O pecado é traiçoeiro, a depravação total fala que nós somos desalinhados, e o que a turma não gosta de ouvir é que Deus quer corrigir as coisas, porque eles ficam alisando o pecado lá escondido, e Deus ele quer iluminar aquilo lá e tratar o coração da pessoa, né? Então, é assim, todas as vezes que você ouve a mensagem numa igreja bíblica, você vai ouvir: você é pecador, você precisa ser transformado pela graça de Deus. Tem aí, né, nesse conceito, né, de que não somos pecadores, somos homens que pecam e conseguimos não pecar, alcançar, né, na ideia de fina e a perfeição, a santidade plena. Tem aí na raiz, né, a negação da doutrina da total depravação, que é o debate lá atrás, já nos dias de Agostinho e Pelágio, né, você vai ter os dois posicionamentos, que é o Pelágio dizendo que o ser humano não é totalmente caído,
né, que ele caiu, mas a queda, a extensão da queda no ser humano não é total, né? O ser humano tem capacidades humanas que ele pode entender a fé, entender Deus, entender a salvação. Ele pode, inclusive, praticar coisas boas para compensar seus pecados e salvar a si mesmo. Então, nós já vamos ver no Pelágio uma espécie de deísmo, né? Uma espécie de teísmo aberto, que é a responsabilidade é do homem, da salvação totalmente do homem, né? Daí a ideia da salvação sinergista, onde o homem participa da salvação com Deus, né? E ele é que se esforça e vai na direção de Deus. Então Deus é um princípio já do deísmo, que é: o homem se perdeu, Deus providenciou a salvação, colocou à disposição aquela figura, o homem caiu no buraco, Deus passou e jogou a corda, se o homem quiser ele sobe. Então é totalmente dependente do homem. E o homem pode por si sair do buraco e aí conquistar salvação, e ele ora, ele jejua e ele fica forte e poderoso. Isso é uma negação da doutrina do apóstolo Paulo, ensinada, exposta principalmente em Romanos. Romanos vai ser muito claro, profundo nisso, mas Efésios da mesma forma, Gálatas da mesma forma, expõe esse conceito de Paulo. E isso também já vem do Velho Testamento. Jeremias já vai dizer que o coração do ser humano é corrupto, desesperadamente mais corrupto do que todas as coisas, né? Então, o que Paulo está fazendo é explicar o Velho Testamento, explicar o que a queda, Gênesis, o que Gênesis está dizendo. É isso que Paulo está fazendo. Paulo não está inventando uma doutrina, né? Paulo está explicando o Velho Testamento. E Agostinho explicando Paulo. E Calvino vem resgatar Agostinho. Por quê? Porque no bojo da igreja, pessoas começaram a desenvolver essas velhas doutrinas, que são reinventadas, são repaginadas e resgatadas aqui no contexto da terceira onda, né, dos avivamentos. Mas é uma negação do efeito do pecado em nós, de como o pecado de fato nos afetou, nos impossibilitando salvação. Os reformadores usavam muito três expressões, né, dos 4 momentos da vida humana, que era o non posse, non peccare, né? No primeiro momento, antes da queda, posso não pecare, né? Posse non peccare, que é eu posso não pecar. Adão podia não pecar, mas Adão pecou. A partir da hora que Adão pecou, non posse non peccare, que é eu não posso não pecar. Nenhum ser humano consegue nascer e não pecar. Aí depois da conversão é igual novamente Adão, é resgatada a liberdade, posse non peccare, ou seja, mas isso não significa que eu possa viver a vida inteira sem pecado. Eu consigo vencer o pecado. Na luta dia a dia com o pecado eu consigo vencer. Vou tropeçar, quando tropeço, João, temos advogado, se confessarmos ele perdoa, tá, beleza. Na eternidade non posse peccare, né? Ou seja, eu não posso pecar mais. Aí é diferente. Agora eu posso não pecar. Na eternidade eu não posso, eu não consigo, não tenho vontade, não terei desejo. Ou seja, a santidade plena é depois da volta de Jesus na glorificação. Agora ainda não é a glorificação. Aí parece que tem alguns caras que já foram glorificados, né? Ele põe um anelzão no dedo, compra uma BMW para ele, vai morar numa mansão e já foi glorificado. Parece que até materialmente a glorificação deles é na terra, né? Ou seja, eles não estão entendendo que agora é uma igreja militante. Na eternidade é que será triunfante. Tem uma turma que já está no triunfante na terra. Eles não entendem o novo céu e nova terra e acham que a salvação é para agora. Por isso que é cura plena agora, riqueza agora, a glória é agora. Porque não tem nada para a eternidade, é agora, é imediatismo, né? Benção. O Jefferson Miranda pergunta: entendo a soberania de Deus. Porém, pastor, o senhor pode explicar o caso de Jonas, que não queria pregar, e aqui ele coloca entre parênteses, pecado / livre-arbítrio, e não conseguiu? Alguns Deus deixa pecar, outros não? Não é isso. A história de Jonas é a ilustração perfeita da soberania de Deus. Como Deus está trabalhando com a humanidade. O que o pecado fez com o homem? Tornou a natureza humana pecadora. Ela é contrária a Deus. Ela é virada na direção contrária da de Deus. Então, o que é o Jonas? O Jonas é o profeta. O Jonas é o crente.
Aí Deus aparece para o crente e diz, faz isso, vai lá e prega. O que é que o crente quer fazer? O que a natureza humana quer fazer, fugir de Deus, não cumprir a vontade de Deus. Aí o ser humano, né, quer ir na direção contrária daquilo que é o mandato, do que é a vida cristã, do que é a missão cristã. Aí Deus então, tem a provisão de Deus para que garanta que o plano dele não dê errado. Né? Ou seja, o que garante que o plano não dará errado é a soberania de Deus, não é a disposição bondosa do crente que converteu, entendeu e agora vai fazer tudo que Deus mandar. Não. Ele entendeu a missão, ele entendeu Deus, ele entendeu que o pecado é pecado. O Jonas entendeu tudo isso, mas Jonas tem um problema. Ele acha que se ele for pregar em Nínive, o povo vai matá-lo. Que Deus não é suficiente para protegê-lo. O que é? Abraão, vai, sai da terra, eu vou te multiplicar, você vai ter uma descendência, você vai abençoar as nações. Ele chega no Egito e diz, vão me matar aqui no Egito. É o crente lutando contra as suas fraquezas, a sua indisposição de crer. Mas ele segue a Deus, ele confia em Deus, mas não confia tanto. Aí Deus está trabalhando em Abraão para tornar Abraão pai da fé. Deus está trabalhando em Jonas para transformar Jonas num profeta de verdade. Mas Jonas é complicado, e é natureza humana. Aí Jonas foge de Deus. Deus manda uma tempestade, coloca o Jonas na boca de um peixe engolido e devolve Jonas na praia para ele recomeçar a missão. E ele começa de novo. Aí na segunda vez ele vai e faz a coisa certa, prega em Nínive. Aí prega, o povo converte. Mas ele ainda fica revoltado porque ele nem queria que aquele povo convertesse também. Porque ele achava que aquele povo que matou o judeu tinha que ser exterminado e não salvo, não perdoado. Como assim Deus vai salvar Ninivita que não é judeu? Aqui nós vemos, todo o evangelho está ali na história de Jonas. Que o plano de Deus não é só para o judeu, é através do judeu. Jonas é o judeu através do qual Deus vai atuar e salvar as nações. Então aí ele vai lá e prega, o povo não judeu converte, se arrepende do pecado. E Deus tem que tratar com Jonas, confrontar e mostrar ao Jonas. Ou seja, o livro está mostrando a soberania de Deus, trabalhando como é que Deus salva. Deus salvou o Jonas chamando. Como é que Deus usa? Usa, às vezes, na marra. Ou seja, eu não tenho as disposições. Olha, eu sou crente há muitos anos. Você é crente há muitos anos, mas fala a verdade. Orar é mais fácil do que não orar? Jejuar é mais fácil do que não jejuar? Pregar o evangelho para o não crente é mais fácil do que não pregar? Qual que é mais fácil? Solta, piloto automático, é a Kombi, soltou, o que acontece com o volante? Ela vai. Ou seja, a salvação é Deus nos regenerou, nos salvou, nos deu uma nova disposição de querer as coisas santas, mas não está em nós totalmente fazer tudo que é certo. Deus precisa nos ajudar todo dia a fazer o que é certo. É uma luta todo dia fazer o que é certo, é uma luta orar, é uma luta santificar. O pecado está ali, gente, a tentação sexual está ali. Qual é mais fácil? Ceder ou fugir? O dinheiro está ali, o que é mais fácil? Pôr a mão naquele dinheiro? A soberba está aqui, o que é mais fácil? Ser humilde ou ser soberbo? Piloto automático, você é soberbo. Luta, ser humilde. Então Jonas está mostrando exatamente Deus levando Jonas a ser o Jonas, verdadeiro profeta. O que é a história do cristianismo todo dia? Deus nos levando a ser cristão todos os dias. E às vezes nós fugimos da rota, Deus manda um grande peixe, engole e dá tudo errado e arrebenta com a gente, vem tempestade, vem o caos e nós voltamos murchinho dizendo, Deus, eu quero voltar, eu quero ficar aqui, eu quero ser crente, Deus. Essa é a história, isso é a soberania de Deus, não nos deixando nos perder, nos salvando e nos ajudando a continuar salvos todos os dias. Isso aí já caímos até um pouco na perseverança dos santos. Você estava falando aí, pastor, eu estava lembrando, o pessoal trocou o título do livro do Eugene Peterson, quando saiu lá atrás, o Eugene Peterson, que fala assim, que era, lá atrás chamava A Sombra da Planta do Imprevisível. A gente comprava o livro, nem sabia do que ele ia falar, ele reconta a história de Jonas. O Eugene Peterson é um grande exegeta, na verdade hermeneuta, ele reconta a história de uma maneira muito linda, e a sacada do livro é que até no final da história lá de Jonas, Jonas fica queimado com Deus, porque ele prega o evangelho, ele vai debaixo da planta, ele fica olhando para Nínive e ele fala assim, agora eu vou ver queimar isso aqui. Agora, e Deus vai lá e mata a plantinha que estava dando sombra para ele. E assim, o nosso coração, queridos, até quando a gente faz a coisa certa, a gente pode pecar. Depende da motivação.
a gente pode pecar fazendo a coisa certa, né? Porque o nosso coração é totalmente depravado. Precisa de Deus, o tempo todo nós precisamos de Deus. Brutal. Pergunta: antes dos pecadores nascerem no reino de Deus pelo poder regenerador do Espírito, são filhos do diabo e estão debaixo de seu controle, são escravos do pecado. Mas e quanto às pessoas que não acreditam em Deus e são boas, às vezes fazem mais boas ações do que nós, elas são filhos do diabo só porque não acreditam em Deus? Rapaz, só porque não acredita em Deus? Isso é uma pergunta muito generosa, né? Assim, tem que corrigir algumas coisas na formulação, porque na pergunta a pessoa afirma o que crê, né? Filho do diabo, filho de Deus e tal. Tem um pouquinho de confusão na pergunta, né? A Bíblia ensina que nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos em pecado. O grande problema é que na base da doutrina da depravação total, eu disse isso aqui no começo, o homem não é totalmente mau, não é isso, não é esse o caminho da doutrina, né? O caminho da doutrina é dizer que o homem é espiritualmente incapaz, ele é espiritualmente incapaz de ser salvo pelas suas próprias obras, ele precisa de Jesus. Então na base está dizendo que nós somos totalmente influenciados pelo pecado em todas as áreas da nossa vida. Por outro lado, a doutrina da graça comum também vai dizer que a graça comum de Deus está derramada sobre toda a humanidade. Sendo assim, há bondade no ser humano, bondade para fazer boas obras. Você tem religiões inteiras que vão para o inferno fazendo boas obras, né? Eles vão para o inferno distribuindo cesta básica, fazendo hospital, porque a salvação não tem a ver com as boas obras, né? Não tem a ver com as boas obras, né? Você tem assim movimentos maquiavélicos, ruins, maldosos, diabólicos, todos conduzidos pelas boas obras. Olha como essa instituição é bonita, olha como é legal o que eles fazem, mas na base tem uma mentalidade satânica. Então a boa obra não nos salva, nós não somos salvos pelas boas obras, né? A gente tem que lembrar que quem vendia indulgência era a igreja católica, né? E hoje a igreja neopentecostal, ela vende a salvação pelo dízimo, tá? Onde que está isso na igreja neopentecostal? Dá o dinheiro aqui que Deus te salva, né? Compra o feijãozinho mágico aqui do João Pé de Feijão, você vai, não pega Covid, vai para o céu. Se você der milão, você ganha uma casinha melhor, mas se você der 10 mil, Deus já te dá uma BMW no céu. Você vai ver o que é a bênção aqui e a glória de Deus na sua vida. Mentira, né? É mentira isso. Então, na verdade, as boas obras, elas são, quando elas são reais, do ponto de vista bíblico, elas são fruto da vida do crente. Então o crente convertido, ele não tem saída, ele se torna generoso, hospitaleiro, temperante, sóbrio, a sua vida emana boas obras por causa de Deus na vida dele. Quando é o contrário, né, é tipo aquele negócio do Rotary Club, né? O cara dá a cesta básica, tira a foto e fala, ó, dei, né? Aquela, eu vou te dar um prêmio pela sua humildade, né? Tem nada a ver com nada, né? Eu acredito que a salvação não tem nenhuma relação com a questão das boas obras, né? E a pessoa, se ela não crer em Jesus, ela vai para o inferno, não tem outra saída. Eu não falo isso com alegria, mas é a Bíblia que ensina assim, né? Não creu em Jesus. Qual é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Então a pergunta aí não é só porque você não crê. Meu amigo, porque você não crê, você está danado, diz a Bíblia. Você está condenado ao inferno. Então você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que a gente prega o Evangelho. E é bem verdade isso, né? E nós temos que entender que nós fomos criados para fazer as coisas boas. Ou seja, fazer coisa boa não gera mérito. O problema da condenação não é a falta de fazer as coisas boas. O problema é o pecado. Tem que resolver o problema do pecado. Esse cara que levou 1000 cestas básicas na favela, ele não olhou pornografia? Ele nunca humilhou ninguém? Né? Ou seja, ele é um lindo ser humano, mas nunca traiu a esposa? Né? Ela é uma mulher maravilhosa, mas
ela não é uma mulher que faz fofoca? Fala mal das amigas? Faz coisas fantásticas, ajuda a creche, sustenta 300 creches, né? E, aliás, será que eu não me ensoberbeci com a bondade que eu fiz? É outra coisa. Eu não me acho melhor do que o outro, porque o outro deu 100 cestas e eu dei 1000 cestas? Ou seja, eu vou para o inferno com as minhas 1000 cestas. Por quê? Dar as 1000 cestas e achar que eu sou melhor do que o cara que deu 100 é abominável diante de Deus. Então, quando eu faço algo bom, o que significa isso? Que eu sou a criação de Deus. A total depravação, o pastor Juliano colocou bem no começo, não é que a total depravação não significa que o homem só faz coisas ruins. Não, o homem ama. A mãe ama o pai ama o filho honra o pai, cuida do pai até a morte. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e isso é o resquício da imagem de Deus nele. Mas a capacidade humana de fazer o bem para se salvar foi atingida. A total depravação é até onde o pecado atingiu o ser humano. Atingiu o ser humano na sua capacidade de se salvar. Atingiu o ser humano moralmente, espiritualmente. E aí o ser humano pode pecar no amor. O amor é o sentimento mais nobre do ser humano. Mas eu posso amar a pessoa errada. Eu posso amar a pessoa certa do jeito errado. Eu posso amar minha mãe mais do que a Deus. E eu peco amando. Amar leva a pecar. Se eu amar corretamente e o objeto do amor correto, beleza, mas eu posso ter o objeto do amor errado e a dose errada do amor. Amar o próximo como a mim mesmo. Se eu amar o próximo mais do que a mim mesmo, está errado. Se eu amar o próximo mais do que a Deus, está errado. Se eu amar a mim mais do que a Deus, está errado. Se eu amar minha esposa mais do que a Deus, meu filho mais do que a Deus, está errado. Se eu amar coisas numa dose equivocada, está errado. Ou seja, eu vou para o inferno porque amei. Que é sentimento mais lindo do que amor? Mas eu fui para o inferno por amor. Olha o que a depravação fez conosco. É isso que é a depravação total. A nossa irmã Surama pergunta: a prática da maldade entre os que não creem tende a ficar maior? Apocalipse 22:11 se enquadra nesse contexto? O texto diz assim: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Tem duas coisas. A Bíblia fala que Jesus usa a expressão, né, por se multiplicar a iniquidade. Aqueles dias serão aí abreviados, ou seja, a iniquidade, ela se multiplica por duas vertentes aqui. Ela multiplica pela multiplicação de pessoas. Quanto maior a população, maior, né, a depravação. É interessante, nós vemos que, geralmente, quanto maior é uma cidade, mais problemática ela é, mais violência ela tem, mais promiscuidade ela tem. Nós vivemos o fenômeno da urbanização nos últimos anos da humanidade, né? Nós temos hoje cerca de 60% da população vivendo nos grandes centros. Você aqui no Brasil reúne 60% da população em 20 regiões metropolitanas, só 20. Nós temos 5.800 e poucos municípios, né? E reunimos 60% da população em 20 regiões metropolitanas. Olha como a humanidade tende a se concentrar. Mas os grandes centros são grandes centros, né, de contrabando, de tráfico. As cracolândias se concentram nos grandes centros. Então, nós vivemos nos grandes centros, os grandes centros de prostituição, de venda do corpo, né, coisas que numa cidade interiorana seria mais recriminado, num grande centro é aberto, vive-se, né, os piores carnavais acontecem nos grandes centros. Então, a iniquidade se multiplica pela multiplicação de pessoas. E segundo, a iniquidade se multiplica pela descristianização do mundo também. Então, à medida que o tempo passa, nós vivemos um tempo de expansão do cristianismo. Mas em toda a história, nós vivemos um tempo de expansão e retração. O ciclo do cristianismo no mundo é sempre de expansão e retração. Nós temos momentos em que o cristianismo avança, é mais ou menos parecido com a maré subindo, né? A onda vai e avança um pouco mais, depois ela retrai.
Então a história sempre foi assim, o cristianismo tem avivamentos, ele avança. Depois nós vivemos tempos de retração. Os tempos de avanço acabam gerando tempos de distorção. É interessante você falar de um grande avivamento, uma terceira onda de avivamento que virou, né, o movimento pentecostal, e que virou o movimento neopentecostal, do qual nós nos envergonhamos muito hoje como cristãos. Ou seja, ele é resultado de uma onda de avivamento que gerou o pentecostalismo, que gerou o neopentecostalismo. E hoje nós olhamos para o neopentecostalismo e nos envergonhamos. Nós temos muitos evangélicos que estão dizendo, eu não sou evangélico, porque a turma olha para o neopentecostalismo e diz, isso aqui é o evangélico. Ele degradou, ou seja, a iniquidade multiplica. Porque nós estamos numa guerra espiritual e Satanás está agindo no mundo, distorcendo o cristianismo. Então, também com o passar do tempo, novas heresias surgem, heresias velhas são reinventadas e a iniquidade se multiplica o tempo inteiro. Então, por menos evangelho no mundo, por menos cristão verdadeiro no mundo, a iniquidade se multiplica. Você tem mais não cristãos. Você tem menos cristianismo verdadeiro, autêntico no mundo. A iniquidade se multiplica. E aí nós temos iniquidades novas, que são pessoas vendendo salvação, vendendo cura. É o que aconteceu na Idade Média. Foi um momento de multiplicação de iniquidade. Depois veio a reforma, vem os grandes avivamentos, o evangelho se espalha. Algumas nações quase que na totalidade se tornam cristãs. Os pilares de algumas nações se tornam cristãos, com base cristã. Muda a conjuntura social, muda a lei, muda o código penal, muda tudo. Há uma influência maior do cristianismo. Mas à medida que essa influência se perde, a iniquidade se multiplica também. Os homens, sendo deixados em seu estado de morte, são incapazes por si mesmos de se arrepender, de crer no Evangelho ou de vir a Cristo. Não têm poder em si mesmos para mudar sua natureza ou preparar-se para a salvação. A pergunta é, como homens, diante da depravação total, podem se arrepender, no sentido de, é um arrependimento que tem ao longo da vida ou uma série de arrependimentos? Na verdade, o processo da conversão, ele é um processo definitivo, né? Então você tem na ordem aí a justificação, né, a adoção, e logo depois você tem a santificação, né? Então tem dois processos envolvidos nessa pergunta. O primeiro é o da justificação, né? Por exemplo, quando Jesus visita a casa de Zaqueu, né? Quando que Zaqueu se converte? Zaqueu se converte quando Jesus olha para ele. Essa é a conversão de Zaqueu. Havia todo um esforço, e ali tem uma batalha interessante, né? Porque Zaqueu fica curioso, né? Ele quer ver a fisionomia de Jesus. Quem é esse Jesus que está passando por aqui, né? Ele dá um jeito, ele corre na frente, sobe lá no sicômoro, e Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar com você na sua casa. Não há diálogo entre Jesus e Zaqueu. Não há diálogo. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Os escribas ficam Zaqueu é um publicano, ele é um pecador, né? Ele é um coletor de impostos, ele é um homem corrupto para a sua cidade. Jesus está na casa dele, só está aquele clima assim, o que Jesus está fazendo na casa desse pecador? E de repente Zaqueu se levanta e ele fala assim, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Se há alguém eu fiz algum mal, eu vou restituir 4 vezes mais, né? E aí então Jesus fala pela primeira vez na casa de Zaqueu. Ele fala assim, hoje houve conversão nessa casa, né? A conversão é única, ela se torna pública, mas ela já havia acontecido no coração de Zaqueu lá atrás, né? Houve conversão naquela casa. Zaqueu deixou de pecar? Não, ele vai continuar pecando, né? Ele vai lidar com as consequências do pecado antes da conversão. Por isso que ele está falando, eu vou restituir, eu vou entregar a metade, porque ele sabe que ele é um corrupto, ele sabe que ele precisa resolver aquilo, ele sabe que o evangelho iluminou a alma dele, ele precisa ser transformado daquilo também e liberto daquilo. Agora, no decorrer da vida, eu costumo usar essa ilustração, a nossa vida, a gente vai, não é que a gente deixa de pecar,
mas a gente vai descobrindo que a gente tem pecados que a gente não conhecia antes, né? Então, assim, pensa numa sala. Por que uma sala de cirurgia ela é bem iluminada, né? Para que o cirurgião possa ver direito o que ele vai, o material que ele vai trabalhar ali, né? Porque quando você vai no dentista, o dentista aproxima uma luz bem próxima de você, para que ele possa enxergar com detalhes o seu trabalho, o foco do seu trabalho, né? À medida que a gente se aproxima da luz, a luz mostra as nossas imperfeições, né? Então vamos supor, eu não peco hoje os pecados que eu pecava com 18, 19, 20 anos de idade, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas ao longo da vida eu fui descobrindo que eu tenho outros, né? Agostinho vai dizer que se Deus abrisse a tampa da minha vida e mostrasse todos os pecados que eu sou capaz de cometer, eu não aguentaria e eu morreria. Eu morreria. Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Então nós precisamos entender que não é porque nós nos convertemos que nós deixamos de pecar, porque nós cremos em Jesus. Nós somos capazes agora de combater o pecado, né? E aí aquela velha batalha que a Bíblia ensina, a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem que é feito em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, se a pessoa fica convivendo com pecados antigos, né, é porque ela não mudou, né? Uma vez só para terminar aqui minha resposta, tem crente que não quer mudar as coisas. Não quer, pastor Mauro, não quer mudar. Tem crente que ele fica namorando os mesmos pecados a vida inteira. Tinha uma senhora que cantava num coral. Pensa numa senhorinha que você olhava no coral assim, você fala, que mulher santa, que bênção. Mulher de coquinho, sabe, coquinho assim, fala mansa, tal, tranquilidade. Aí eu fui visitar, eu era eu não lembro se eu era seminarista ou se era um pastor jovenzinho ainda, e o filho trabalhava com mocidade naquela época, com adolescentes, e o filho era jovem. Fui visitar, tinha 3 menininhos, fui visitar os filhos na casa dela. Não viram que eu cheguei, porque eu cheguei da rua com um dos filhos, né? Entrei na casa, né? E a mulher do coral, contralto, coquinho, ela gritou lá de dentro da casa assim: ô filha, cadê o cigarro da mãe? Aquilo ficou um silêncio no meu coração. Eu falei, nossa, venha fuma. E é crente. O que eu vou fazer agora? Eu não tinha nem experiência, pastor Mauro, para lidar com aquele negócio. Deu vontade de ir embora da casa. Eu falei, gente, finge que eu não ouvi, eu vou embora. Por quê? Porque os crentes, gente, o crente não é perfeito. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou decepcionado com a igreja, porque eu me converti, que é um bando de pecador. Bem-vindo, você está aqui também. É todo mundo, nós somos transformados pela graça. É claro que nesse ambiente tem santos de Deus que venceram muitos pecados da vida, né? E às vezes eu me deparo, por outro lado, com homens e mulheres de Deus aqui nesta igreja e em outras igrejas que me envergonham, que eu olho para eles e falo, gente, eu preciso ser mais crente. Eu preciso ser mais crente, porque o testemunho, a vida, a postura, as pequenas ações demonstram que Cristo impactou aquela vida de tal forma que a pessoa não consegue ser mais a mesma. É um santo de Deus ali vivendo na terra, né? Mesmo que peque, né? Às vezes, e para terminar, agora terminando a minha resposta, né? A filha do Russell Shedd um dia disse uma coisa na pregação dele, pastor Mauri, num debate, né? E aí o rapaz fazendo a pergunta lá, perguntou assim para a menina, você já viu seu pai pecar? Qual foi o maior pecado que você já viu seu pai cometer? A filha do Russell Shedd falou assim, na palestra, eu sei que meu pai é um pecador, porque a Bíblia diz que meu pai é um pecador, mas eu nunca vi meu pai pecar. E agora, meu amigo? Aquele dia eu já falei, eu tenho que sair daqui e pedir perdão para minha esposa, para meus meninos, porque o que eles fazem muitas vezes é me ver pecando. Isso é envergonhador, mas Deus precisa trabalhar isso no coração da gente, né? Perdão. Onde vemos a depravação total em Abel? A depravação total em Abel, a Bíblia não vai falar do pecado de Abel, mas o fato de Abel oferecer um animal como sacrifício mostra que Abel tinha consciência de seu pecado. Por que Abel está oferecendo um animal, o primogênito lá, em sacrifício a Deus? Porque no dia em que Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal para cobrir Adão e Eva.
né? Houve um sacrifício, e ali já tem o princípio do Evangelho, né? A morte daquele animal é a provisão de Deus para cobrir a nudez de Adão e Eva, né? Então, naquela hora, o primeiro sacrifício, a primeira oferta pelo pecado já está ali. E a mensagem do Evangelho já está clara ali, que é: o inocente vai ter que pagar no lugar do culpado. Então, ao prover uma cobertura para Adão, ao esconder Adão verdadeiramente, né, ali na queda nós temos Adão e Eva se escondendo de Deus por entre plantas, e eles haviam feito, ao perceber que estavam nus, né, ou seja, ao perceber seus defeitos, ao perceber sua impureza, Adão e Eva tentam esconder esse defeito de Deus, fazendo para si uma roupa de plantas. Mas Deus diz: não, não, isso aí não resolve. Isso não vai esconder quem vocês é. Isso não vai esconder o pecado de vocês. Isso não vai esconder a vergonha de vocês, né? Não é só da genitália que Adão e Eva, não é só a genitália que eles querem esconder. Eles querem esconder o que fizeram. Eles querem esconder quem eles são de Deus. Eles estão se enfeitando externamente para esconder a vergonha interior de quem são. Aí coloca uma planta. Deus diz: não, isso não vai resolver. Então Deus vai, mata o animal, tira o couro do animal e faz uma roupa de couro e cobre os dois. Ou seja, eles estão agora protegidos, né? Vamos pensar numa roupa de planta, uma roupa de couro, protegendo da hostilidade do meio ambiente, né? Vestindo e protegendo do frio, protegendo de fato o corpo. Ou seja, aquela provisão de Deus é que os salva, é que os cobre, é que os acoberta. Você vai ter Davi no Salmo 32 orando assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidades, aquele cujo pecado é coberto. Olha só o que Davi está dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que o pecado dele é coberto, não por ele mesmo, mas por Deus. Porque se eu escondo o meu pecado, eu não sou bem-aventurado, eu sou infeliz. Aí aos 51, enquanto eu calei, enquanto eu escondi o meu pecado, eu envelheci de tão cansado que eu fiquei, tentando acobertar, esconder meu próprio pecado. É Adão e Eva tentando esconder com planta, a planta morre, faz outro. Aí Deus vem, mata um animal e cobre o pecado de Adão e Eva. Cobre a vergonha de Adão e Eva. Davi está dizendo: bem-aventurado, feliz é o homem cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto pelo próprio Deus, pela provisão de Deus. Deus some com o meu pecado, Deus esconde a minha vergonha. Então, quando Abel vai oferecer a Deus um culto que consta da morte de um animal, ele está se escondendo, né, mas não atrás da própria obra dele, do próprio trabalho dele. Ele está se escondendo debaixo do sangue do animal, está se escondendo debaixo da morte daquele animal. A vida daquele animal é que está cobrindo Abel. Ou seja, o que Abel está fazendo? Confessando que ele é pecador, confessando sua imperfeição, confessando sua incapacidade de salvar a si mesmo. Quando Caim está oferecendo legumes, cereais no altar, não tem morte, não tem primogênito morto, não tem sacrifício de vida ali. E Deus diz: não, esse culto não serve, Caim. Deus vira para o Caim e diz assim: ó, se você proceder certo, a religião que Caim construiu é equivocada, é a religião das obras, é a religião do esforço humano, é a religião dos vegetais, lá, né, do sacrifício humano, da força humana, do mérito humano, do que ele plantou, colheu e pôs no altar lá. Deus está dizendo: não, Caim, se você proceder corretamente, se você fizer o culto do sacrifício, se você fizer o culto do inocente morrendo no lugar do culpado, eu vou te aceitar. Aí a religião de Caim é a religião errada. Aí o que Caim faz? Perseguição religiosa. Ela tenta eliminar a religião verdadeira, que é a de Abel. Aí ele vai e mata o Abel. A religião de Caim é a religião que não reconhece os pecados. É a religião que acha que por esforço, por mérito, por capacidade humana, vai convencer Deus e ter a sua razão diante de Deus. Deus ainda fala com ele. Deus ainda prega para o Caim: Caim, converte e faz o culto certo. Caim endurece o coração, não vence o pecado que está à porta, a vontade de matar o Abel que está no coração, ele não vence isso, e mata e se perde. E a Bíblia fala: retirou-se da presença de Deus. É assim que a humanidade tem vivido.
O que é o crente? O Abel, que reconhece seu pecado, que reconhece que não pode salvar a si mesmo, que reconhece que a produção de vida dele não pode compensar no altar de Deus os erros que ele cometeu, que só tem um jeito de compensar: o inocente pagar pelas culpas dele. Então, quando ele mata, eu gosto muito lá da exegese desse texto de Gênesis 4, porque lá, na nossa tradução em português, está ofereceu das primícias do seu rebanho, mas no hebraico está ofereceu do primogênito do rebanho, está no singular, e é o primogênito, né? É o objeto direto, ou seja, ele ofereceu o primogênito do rebanho dele. Matou ali no altar o rebanho, o primogênito do rebanho. O que isso aponta? O primogênito de Deus morrendo na cruz por nós. Então, o culto de Abel aponta que ele era pecador, precisava do sacrifício para ser perdoado. É aí que está a queda de Abel também. Benção. Diante da depravação total, como nós podemos agradar a Deus? Bom, só voltando aqui, o pastor Amaury estava falando, eu pensei assim, rapaz, Caim foi o primeiro vegano. Caim foi o primeiro vegano, porque esse negócio de ser vegano também, podia alguém fazer uma pergunta sobre isso, isso é uma religião também, né? Hoje em dia, o purismo desse veganismo não bíblico e a turma saindo defendendo o indefensável, né? Eu não entendo isso. Mas faz a pergunta de novo aí, pastor Léo. Diante da depravação total, como nós podemos agradar a Deus? Diante da depravação total, na verdade, nós agradamos a Deus vivendo uma vida para a glória de Deus, né? Nós agradamos a Deus tendo comunhão com Deus, crendo que Deus também se agrada de nós, né? E isso só é possível para os crentes em Cristo Jesus, ok? Então, os crentes em Cristo Jesus, por causa da presença do Espírito Santo nos seus corações, eles são transformados dia a dia para a glória de Deus. Essa transformação implica na comunhão com Deus através de dois elementos básicos que a Bíblia ensina, através da leitura da palavra e através da oração. O crente que busca a Deus na palavra e que busca a Deus em oração, ele se agrada de Deus e, consequentemente, agrada ao Senhor. Esta é a linguagem bíblica, né? Então, onde estão os defeitos? A pessoa que muitas vezes não busca a Deus e entende que agradar a Deus é fazer coisas para Deus, né? Esse é o problema. Por exemplo, tem muita gente que pensa assim, eu preciso fazer a obra de Deus. Eles se tornam ativistas, mas não têm comunhão com Deus. Isso está lotado. Tem denominações que são ativistas, né? Uma vez eu estava numa reunião dessas ordens, ordem de pastor que chama, né? Colegiado, ordem de pastor, esse negócio que é da cidade, né? E tinha um pastor assim, pentecostal, tipo bispo assim, na mesa, né? E ele falou assim, não, porque lá na igreja é o seguinte, o cara converte, eu dou um cargo para ele, né? Por quê? Não, porque o cara que tem um cargo lá começa a trabalhar e para de dar trabalho, né? E aí ele vai, na filosofia de ministério dele, né? A solução para o coração do crente é trabalhar para Deus, né? E aí ele vai agradar a Deus como? Fazendo as coisas, né? Só que isso é uma religião de troca. Você não faz as coisas para agradar a Deus. Você faz as coisas porque você se agradou do Senhor. Deus, na verdade, ganhou o seu coração. É por isso que o ministério, ele é um fogo que arde no coração daquele que tem comunhão com Deus, né? Eu sempre brinco com isso com as pessoas, né? Eu faço as mesmas coisas que eu fazia com 18, 19 anos de idade, e eu continuaria tendo feito isso a minha vida toda. Eu, por acaso, sou remunerado para ser pastor, por acaso, né? Pela graça de Deus, pela bondade de Deus, porque o sistema da igreja permite isso, porque a Bíblia ensina isso, mas o ministério não é uma troca, né? Não é uma profissão, né? Irmãos, eu não sou profissional, eu sou um pastor porque eu amo a palavra de Deus, porque eu amo a Deus, eu prego, eu ministro louvor, porque tem um fogo no meu coração, né? Uma vez um colega falou para mim assim,
Rapaz, ele estava procurando um campo para uma igreja, né, para poder pastorear. Ele falou assim, porque eu estou sem púlpito. Que ideia, que pastor sem púlpito. Um pastor que precisa de um púlpito para pregar, né, ele prega porque tem um fogo no coração. Pega um caixote, põe lá na praça, prega, meu amigo. Tem povo, né? O povo está aí, né? E a gente vive um ativismo religioso que precisa ser curado em nome de Jesus. Como é que cura isso? Qual que é o processo contrário? O sujeito é crente, firme, ele busca Deus na palavra, ele vive em oração, ele tem um fogo na alma, e agora este fogo faz com que ele pregue o evangelho, que ele coloque a sua vida para a glória de Deus. Mais do que isso, né? Nós somos a única classe de trabalhadores que coloca a família na linha de frente, né? O pastor, ele prega o evangelho, mas ele prega com a sua esposa confirmando o ministério dele, ele prega com seus filhos confirmando o ministério dele, ele prega com a vida dele, né? Isso é agradar ao Senhor, é quando a sua vida glorifica a Deus, né? Não é quando você fica brigando, quem vai ser o presidente disso? Quem vai ser o chefe? Né? Uma vez a gente estava numa discussão, existiam 2 igrejas, né? E nós ocupávamos o mesmo prédio, né? Eram 2 igrejas da mesma denominação, e aí nós sentamos, eu falei, gente, não faz sentido, não faz sentido a gente ter 2 igrejas aqui. Nós precisamos juntar e ser uma igreja só. Todo mundo concordou. Você sabe onde é que travou a coisa, pastor? Quem vai ser o chefe? Quem vai ser o chefe disso aqui? Né? Porque a nossa mente é voltada para o ativismo. A nossa mente é uma mente, infelizmente, encharcada por esse negócio do fazer. Nós precisamos ser diante de Deus. Ser diante de Deus. Homens e mulheres que marcam a sua geração, não é porque eles fizeram algo, é porque eles foram diante de Deus. Estes são os santos que agradam o Senhor, porque se agradaram de Deus. Benção demais. Queridos, nós chegamos ao fim do nosso Que Palavra. Quero agradecer aos nossos pastores, quero agradecer a sua vida que esteve aqui conosco durante todo este tempo. Lembrando que logo mais à noite, depois do nosso culto das 18 horas, nós também teremos o Que Palavra, e à noite você já sabe, né? É tema livre, então você já pode me enviar suas perguntas. Se puder, já faça isso agora, daqui a pouquinho. Isso me ajuda muito na organização, e eu já te digo, se você fizer ela antes, ela tem uma chance muito maior de ser feita aos nossos pastores. Querido, que Jesus te abençoe e que você tenha um excelente domingo. Você pode me encontrar nas redes sociais como Leonardo Tobias. Queridos, boa tarde, Deus abençoe vocês, um bom macarrão com frango aí na sua casa, um bom almoço de domingo, um dia de comunhão, Deus te abençoe.